Olá! Nesta videoaula vamos tratar sobre um assunto muito complicado, mas muito interessante também, a economia. Vamos aos objetivos. Nesta aula temos como objetivos entender o que são as necessidades humanas, compreender a relação entre produção e consumo e também definir o que é economia. Nesta figura, temos a representação da desigualdade social, mas também temos uma representação de um aspecto inerente à espécie humana, suas necessidades. As necessidades humanas são infinitas. Tanto a senhora da esquerda quanto o rapaz de terno da direita, naquele momento, têm necessidades. As pessoas têm necessidades individuais e a sociedade também tem necessidades coletivas. As pessoas e a sociedade possuem recursos, mas esses recursos são insuficientes para satisfazer todas as suas necessidades. E o que são, afinal, essas necessidades? Uma necessidade humana é a sensação de carência de algo unida ao desejo de satisfazê-la. Na economia, nós podemos fazer uma hierarquização das necessidades humanas. Se a gente classificar essas necessidades conforme quem tem as necessidades, nós podemos, primeiramente, então, classificá-las como necessidades que são do indivíduo e necessidades que são da sociedade. As do indivíduo podem ser naturais, ou então sociais. Um exemplo de necessidade natural é a fome, o sono. Exemplo de uma necessidade social, o afeto. Quanto às necessidades da sociedade, nós temos aquelas que são coletivas e as que são públicas. As necessidades coletivas, por exemplo, seriam aquelas vinculadas a determinados grupos sociais. Por exemplo, uma família, a escola, né? E as públicas são aquelas que são necessidades de toda a sociedade. Por exemplo, a harmonia social, né? A democracia. Poderíamos também classificar as necessidades humanas segundo a sua natureza. Poderíamos classificá-las em apenas dois grupos. Aquelas necessidades são vitais ou primárias, necessárias para a sobrevivência, segurança, né? Saúde, alimentação, e outras que seriam necessidades civilizadas ou secundárias. Por exemplo, ter um emprego, comprar produtos, etc. Como os nossos recursos são limitados, passamos toda a nossa vida escolhendo. Tanto os consumidores, que são pessoas físicas, quanto as empresas, como até essas entidades também sem fins lucrativos e o governo, precisam o tempo todo, né, examinar alternativas na hora de desenvolver suas ações, na hora de aplicar os seus recursos. As empresas, de um lado, têm que decidir que bens que elas vão produzir e que meios que elas vão usar para produzir. Decidir que bens elas vão produzir significa entender o que os clientes querem, o que as famílias querem ou o que outras empresas querem. E que meios serão utilizados para produzir refere-se a que matérias-primas ou de onde ela vai comprar, ou talvez inclusive de outras empresas. Do lado das famílias, do lado do consumo, há também uma decisão de como gastar a renda familiar entre os diferentes bens e serviços que são ofertados. Temos, então, um caminho para a gente definir o que é economia. Economia vem do grego oikonomia, que significa oikos, casa, e nomos, lei, ou seja, algo como administrar a casa ou administrar o país, se a gente fosse analisar etimologicamente a palavra. E temos, a partir da literatura e da área de pesquisa da ciência econômica, a seguinte definição. A economia estuda a maneira como se administram os recursos escassos, com o objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para seu consumo entre os membros da sociedade. Veja que os recursos escassos aparecem aqui, né, e a economia vai estudar como que devem ser produzidos esses bens e serviços e também como que eles devem ser distribuídos para que as famílias possam fazer o consumo desses bens. Uma outra forma de definir, veja que também os termos aparecem de novo, é a que Vasconcelos e Garcia utilizam. A economia é a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem, ou seja, escolhem, empregar os seus recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. Eu acho legal essa definição porque, primeiro, ela traz para nós a informação de que economia é uma ciência
Ela também identifica quem é que está tomando a decisão, que é o indivíduo, a sociedade. Também nos lembra que os recursos não são só dinheiro, né, para poder comprar os produtos, os serviços, mas também outros recursos, inclusive os produtivos. E também nos lembram que tudo isso que a gente está fazendo é para poder saciar as necessidades humanas. Veja que a partir dessa definição nós podemos dizer que nós temos um grande desafio e a economia se propõe a estudá-lo. Nós temos necessidades que são infinitas e temos recursos que são finitos. E por causa disso, talvez nós tenhamos dois fenômenos muito complexos na sociedade hoje, que são os fenômenos do consumismo e os fenômenos também da desigualdade social. E eu penso que essa figura ilustra bem os dois problemas, né? As necessidades que são infinitas e os recursos que são limitados e mal distribuídos. Então, o problema econômico fundamental, qual a gente vai focar aqui nas nossas análises, é a escassez. E por que a escassez surge? Como nós falamos, as necessidades humanas são virtualmente limitadas e os recursos econômicos são limitados. Então nós temos um conceito econômico que é chamado de escassez relativa. Os bens e os serviços são escassos em relação ao desejo dos indivíduos. Na economia, essa questão da escassez relativa, né, é um problema universal. Bom, já falamos um pouco de escassez, mas seria interessante a gente definir outros conceitos, inclusive alguns que já utilizamos aqui, com maior clareza. Em todas as sociedades, os desejos dos indivíduos não podem ser completamente satisfeitos. Nós vamos tentar saciá-los por meio de bens e serviços. O que é um bem? Um bem é tudo aquilo que satisfaz, direto ou indiretamente, os desejos e necessidades dos seres humanos. Os serviços são atividades que, sem criar um objeto material, vão se destinar de forma direta ou de forma indireta a satisfazer as necessidades humanas. Assim, por exemplo, um shampoo é um produto e um corte de cabelo é um serviço. Nós temos alguns bens que são chamados de bens econômicos, aqueles que nunca se tem em quantidade suficiente para satisfazer os desejos dos indivíduos. Um conceito que é muito caro ao sistema capitalista é a escassez. E a escassez é que torna e que justifica algo ser pago, né? A gente ter que pagar por uma determinada coisa. Veja o caso da mão de obra. As pessoas são pagas para trabalhar porque o tempo delas é escasso e as pessoas também são escassas. E é isso que justifica que, né, exista um mercado de trabalho onde são vendidos esses serviços, né, de mão de obra. Bom, dá então para a gente pensar numa classificação dos bens. Se a gente for pensar segundo a função, nós temos bens que são intermediários e bens que são finais. Já segundo a sua posse, nós teríamos bens que são privados e bens que são públicos. Os intermediários são aqueles bens que foram fabricados ou então matérias-primas que são usados na fabricação de outros bens, sejam eles intermediários ainda ou então bens finais. Os bens finais já vão ser aqueles que vão estar disponíveis para o consumo. E aí eles podem ser classificados em bens de consumo duráveis, não duráveis ou semiduráveis. Então você poderia imaginar, por exemplo, uma chapa de aço que é utilizada para fabricar um carro. É um bem intermediário. O carro em si é um bem final. Segundo a posse, nós poderíamos ter também bens privados e públicos. O bem privado vai ser todo aquele que pertence a uma pessoa física ou jurídica, uma empresa ou mesmo governo. Então você pode imaginar uma casa, um carro, qualquer outro item, né? Um eletrodoméstico. Tudo isso vai ser bem privado. Agora o bem público é aquele bem que pertence a toda a coletividade. Exemplo, uma praça, transporte coletivo, uma sala de aula, um prédio de uma prefeitura, entre outras coisas. Podemos classificar os bens ainda segundo o seu caráter. Existem alguns bens que são livres e outros que são econômicos. Um exemplo de um bem livre é o ar. Todo mundo pode respirar o ar, né? E a gente precisa dele, é uma necessidade básica de sobrevivência. Agora, alguns outros, por terem uma certa escassez, se tornam bens econômicos. Por exemplo, o ouro. Bom, segundo a natureza, podemos classificar ainda os bens em de capital e bens de consumo. Os bens de capital são aqueles bens necessários para poder produzir outros bens. Por exemplo, uma máquina, um prédio de uma fábrica, entre outros. Já os bens de consumo são aqueles que serão utilizados pelos consumidores finais. Eles podem ser duráveis ou não duráveis, ou duradouros e não duradouros. Um bem durável, por exemplo, é um carro, que a gente já citou aqui como exemplo, ou uma bicicleta, ou uma moto. E
Um bem não durável poderia ser o combustível, o óleo. No caso, poderíamos imaginar também produtos de alimentação, de higiene pessoal, como não duráveis. Falamos também de recursos. E o que são os recursos? São fatores ou elementos básicos utilizados na produção de bens e serviços. São denominados fatores de produção. Nós temos 3 categorias: a terra, o trabalho e o capital. A terra indica não só no sentido terra cultivável ou terra urbana, um lote mesmo, né? Mas também os recursos naturais que estão na terra. E aí nós estamos falando de minerais, estamos falando de fauna, estamos falando também de flora, né? Trabalho é o emprego das faculdades físicas e intelectuais de parte da população no processo produtivo. É a mão de obra. Como nós falamos, é um bem também escasso e que vai ser remunerado, normalmente. Capital envolve tanto o imobilizado, que são o quê? Edificações, fábricas, máquinas, equipamentos utilizados no processo produtivo, quanto também bens móveis, ou que o direito geralmente chama de bens semoventes. Por exemplo, numa fazenda, um cavalo, um trator, né? Numa empresa vai ser um veículo da empresa, uma moto. Além disso, poderíamos citar ainda os equipamentos do escritório, o mobiliário da empresa, né? Mesas, cadeiras, etc. Outro conceito importante também na economia é o conceito de população. População é o conjunto de seres humanos que vão viver numa área. É interessante para a gente, entretanto, a distinção entre população ativa e inativa. A população ativa é aquela que trabalha, que produz riqueza. O IBGE vai chamar de população economicamente ativa o potencial de mão de obra que pode contar o setor produtivo, isso é, a população que vai ser ocupada ou desocupada, que nós estamos distinguindo aqui como empregados e desempregados. Nós temos ainda um grupo da população que é inativa. Essa população vai envolver os menores e também os idosos, ou aquelas pessoas que, por alguma questão de inabilitação física ou intelectual, não podem trabalhar. Podemos associar a população ativa com os recursos que comentamos agora. No caso, a população ativa se refere ao recurso trabalho. Vamos falar agora sobre os bens de capital. O capital de uma empresa pode ser classificado em físico ou real, humano ou financeiro. O capital físico ou real envolve 2 outras classificações, o capital fixo e o capital circulante. O capital fixo refere-se a todo o conjunto do imobilizado que a empresa tem. Estamos falando aqui do lote onde a empresa foi construída, estamos falando do prédio da empresa, estamos falando do mobiliário, dos equipamentos, estamos falando dos veículos que a empresa possui. Quando tratamos do capital circulante, estamos falando de todo o montante de dinheiro que a empresa possui, em contas bancárias ou em caixa na empresa. Ao tratarmos do capital humano, estamos falando das pessoas, suas habilidades, conhecimentos e atitudes que constituem o que a gente chama de capital humano, de capital intelectual da empresa, e que tem um grande valor. Afinal de contas, toda empresa quer atrair os talentos, os melhores do mercado. Por último, temos o capital financeiro, que envolve todas aquelas aplicações financeiras que a empresa realizou no mercado. Muitas empresas aplicam parte do capital circulante em ações de outras empresas ou em outros tipos de títulos no mercado financeiro. E isso também vai integrar o capital que a empresa possui. Frequentemente as empresas fazem essas aplicações porque parte do capital fica paralisado em contas bancárias, em poupanças ou outras aplicações de renda fixa e o retorno é muito pequeno. E a empresa pode talvez não precisar desse dinheiro agora. Então ela faz uma análise entre manter uma certa parte nas contas e aplicar uma determinada parte. Essa análise a gente chama de análise de custo de oportunidade. O custo de oportunidade de um bem ou serviço vai ser a quantidade de outros bens ou serviços que se deve renunciar para obtê-lo. Ao deixar uma parte do dinheiro em caixa, a empresa provavelmente está abrindo mão de ter um ganho maior se ela aplicasse em ações, por exemplo, de outra empresa no mercado. Ao decidir fabricar determinada quantidade de produtos e manter estoque, ela está abrindo mão, de repente, de aplicar esse dinheiro também. Então, o princípio aqui é que cada escolha vai gerar uma renúncia. Uma distinção também importante para a economia é a de setores econômicos. Nós podemos identificar 3 setores importantes: o primário, o secundário e o terciário. O setor primário abrange as atividades que realizam
ou que se realizam próximas às bases dos recursos naturais, por exemplo, a agricultura, a pesca, a pecuária, o extrativismo. O setor secundário inclui as atividades industriais mediante as quais são transformados os bens. O setor terciário, por sua vez, reúne as atividades direcionadas à satisfação de necessidades de serviços produtivos que não se transformam em algo material. No setor secundário, temos então a indústria. No setor terciário, temos, portanto, a prestação de serviços de forma geral, que inclusive é a atividade que mais emprega as pessoas no Brasil, em torno de 60% da população economicamente ativa. Uma outra definição importante também na economia é a de agentes econômicos. Os agentes econômicos serão aquelas pessoas que vão atuar no mercado. Nós temos o setor privado e o setor público. E no setor público nós temos as famílias e as empresas. Bom, e o que é uma empresa? Uma empresa é uma unidade de produção básica. A empresa ela contrata trabalho e compra fatores com o fim de fazer e vender bens e serviços. Vimos em aulas anteriores que uma empresa pode ser do tipo individual ou pode ser uma sociedade. E essa sociedade pode ser limitada, anônima ou pode ser mesmo uma cooperativa. As empresas também vão adotar diferentes formas para financiar suas atividades. As empresas podem ser financiadas pelo próprio dinheiro dos sócios ou elas podem ser financiadas por meio de financiamento externo. Esse financiamento pode se dar por meio de empréstimos. Os empréstimos são contraídos junto às instituições financeiras. Geralmente são empréstimos de longo prazo, mas também podem ser utilizados empréstimos de curto prazo. Quando falamos aqui de curto prazo, estamos pensando no horizonte provavelmente de 1 ano. E a longo prazo sempre períodos maiores que esses. As empresas também podem se financiar por meio de créditos. Elas podem comprar a prazo. Quando ela compra a prazo, como ela estica o prazo para pagamento, ela acaba financiando também as suas atividades dessa forma. E por último, nós temos as obrigações. As obrigações se referem a dívidas também que as empresas assumem quando elas também conseguem alongar os pagamentos de determinados títulos ou atividades que elas desempenham. No setor público, daria também para a gente desdobrar tudo o que faz parte dele. Então, no setor público, nós temos uma estrutura de administração pública e ela vai se organizar geralmente em unidades territoriais, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Vai também envolver, na nossa perspectiva aqui da economia, uma previdência social, que vai ter também um papel muito importante nas questões. No caso do Brasil, a gente imagina sempre o INSS, né, como um instrumento dessa questão previdenciária. E nós temos a administração central. A administração central envolve o Estado, os seus diversos poderes, né, os seus 3 poderes, e as autarquias. As autarquias são entidades que têm uma parte privada e uma parte pública. Algumas autarquias que você já conhece são, por exemplo, a CEMIG e a Copasa. No setor público, nós temos entidades também que são ditas que são do setor produtivo. Ainda no setor público, temos entidades produtivas, que são as empresas estatais. As empresas estatais podem ser financeiras, e aí nós temos como exemplo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e nós temos empresas não financeiras. Nós temos empresas de metalurgia, de geração de energia, tínhamos empresas de telefonia antigamente, foi privatizado, e geralmente são essas empresas, inclusive, estatais, que estão no foco das privatizações recentes. E existe uma grande discussão se o Estado deveria manter esse tipo de estrutura ou não. Esperamos que ao final dessa videoaula você tenha entendido o que são necessidades humanas, que tenha ficado clara para você a relação entre produção e consumo, e que ao final também você seja capaz de definir o que é economia. Caso tenha dúvidas, entre em contato, estamos à disposição.